Estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu gostaria de deixar um recado para vocês. Um pedacinho de mim muito antigo. E é a parte que eu mais gosto desse hino. Serve muito para mim, fala muito comigo, tem falado todos os dias. Eu queria deixar para vocês a meditação. Não espere a vitória triste assim. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Pode o vento soprar e a palmeira balançar, mas os que esperam em Deus estão de pé. Quem conhece Deus, a alma satisfaz. Mesmo havendo dor, o coração tem paz. Ele estende as suas asas, nada pode lhe tocar. Quer na bênção, quer na prova, tem paz. Vamos encontrar? Amém. O verso 1, tá? Capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Pode sentar. Eu estou feliz de estar aqui, mais uma vez. Deus abençoe a igreja, abençoe todos os irmãos, pastor, cada vez mais. Sou muito tímida, daqui a pouco a gente se solta, mas amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vou fazer um resumo rápido para a gente chegar em Jonas, vocês vão entender melhor. Foram aproximadamente 120 anos de relativa paz em Israel. 40 anos de cada rei principal, mais conhecido, Saul, Davi e Salomão. Após Salomão falecer, seu filho Roboão assume o poder. E foi um rei infiel, injusto, ímpio. Salomão, ele foi um rei em sua máxima política. Seu pai Davi já foi um rei mais religioso. E por ser político e fazer grandes alianças, construiu grandes impérios. E isso também ligado ao seu palácio, não somente ao templo do Senhor, mas também ao seu próprio palácio. Então ele precisou de muita mão de obra escrava para isso. Ele não usou o povo de Israel como escravo, usou mais estrangeiros, mas ainda assim cobrou do seu povo muito imposto. Então, quando Roboão, seu filho, sobe para reinar, o povo pede para ele para abaixar um pouco o imposto, porque estava muito alto. Mas Roboão vai pedir conselhos, e ele pede conselho aos mais jovens, os príncipes. Os príncipes aconselham que ele cobrasse ainda mais impostos. Ele vai pedir conselho aos anciãos, e os anciãos o aconselham que ele cedesse um pouco, porque cedendo imposto, o povo ficaria junto com ele, e isso seria bom, ter o povo ao seu lado. Mas Roboão decide ouvir o conselho dos mais novos. E a palavra de Deus relata que ele diz que os lombos do seu pai, o quadril do seu pai, seria o seu dedo mindinho. Ou seja, aquilo que era pior de Salomão ainda era só o início dele. Então, o reino se divide. O reino de Israel, formado por 12 tribos, como os irmãos devem saber, se divide. Não foi só por uma questão política apenas, porque tanto imposto há rebelião. Se há injustiça, consequentemente você vai ter guerras, você vai ter rebeliões. Isso aí você vê
até mesmo na política comum. Mas ali foi o próprio Deus intervindo, e Deus intervém e divide o reino de Israel, 12 tribos divididas em 2 dinastias, o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. Deus divide e diz que deixaria para Davi e o seu cumprimento de promessas apenas 2 tribos, que seria Judá e Benjamim, no reino do sul. E no reino do norte ficam 10 tribos. No reino do sul, você tem como capital Jerusalém, e no reino do norte, Samaria. É dividido o reino e Deus mantém a sua palavra a Davi, de que o seu reino seria eterno no reinado do sul, da dinastia do sul, porque Deus havia prometido a Davi. Então, no reinado do sul, a dinastia ela se prolonga, que essa dinastia passa de pai para filho, pai para filho. Assim, você manteria a linhagem sanguínea, genética, cultural, religiosa. Então, aqui no reinado do sul foram 19 reis, 8 reis foram bons. No reinado do norte, a dinastia ela não seguiu de pai para filho. Foram também 19 reis, e em sua maioria todos maus. Não teve nenhum rei bom. E aproximadamente 9 reis entraram matando. Eles vinham, tomavam o trono e se assentavam no poder. E esses reis, quando entravam, vinham trazendo na sua mala deuses, e mais deuses, e idolatria. Então, o reinado do norte ele começou com uma prostituição espiritual muito grande. A Bíblia, a prostituição espiritual é idolatria. Porque Deus é, na Bíblia, o marido de Israel. Então, quando há idolatria, há um adultério espiritual, uma prostituição espiritual. Então, você tem um reino dividido. Aqui no sul, segue-se muito mais controlada essa questão, mas ainda assim, há pecados. Então, Deus começa a levantar profetas. Alguns profetas são mais conhecidos do que outros. Outros profetizaram no reinado do sul, outros no norte, e outros para ambos. Então, aqui no reinado do norte, você tem um início mais adiantado do que no reinado do sul. Até porque a crise se levanta muito mais forte, como falei para os irmãos, muita idolatria. Então, a gente começa com Acabe, principalmente, Jezabel, que não é um exemplo de prostituição ou pecado sexual, como algumas pessoas dizem, o espírito de Jezabel, como se fosse sexual. Não é nada disso. A prostituição de Jezabel é idolatria. Ela era uma mulher influente, que mandava no seu marido o rei. O rei ele era um tipo de homem banana, que aceitava tudo o que Jezabel mandava. Então ela vem e institui em Israel, reino do norte, o culto a Baal e a Astarote. Então ela traz, quando ela entra, muitos profetas se vendem por medo, e muitos dos profetas comiam a mesa de Jezabel. Esse comer à mesa vai muito além do que só comer. Eles profetizavam que ela queria ouvir, que eles queriam ouvir. A exemplo disso, você tem, deixa eu lá na frente voltar rapidinho, quando Josafá se junta com Acabe, e rapidinho, para a gente não demorar, todos os profetas profetizaram, vai que é tua. E aí Josafá diz assim, não tem mais nenhum aí não? Nenhum profeta? Ele diz assim, tem. Mas o miserável só profetiza coisa ruim. Manda chamar. Quando alguém vai lá em Micaías, já dá um recado, vê se tu não vai falar besteira lá. Ele diz assim, tudo que Deus mandar, isso, aleluia, falarei. Leva Micaías até Acabe, né? E
E Acabe faz uma pergunta e ele diz assim: vai tranquilo que vai dar tudo certo. Ele diz: fala a verdade, Micaías. É interessante que eles sabiam que o profeta falava a verdade, mas ainda assim brincavam com a verdade. Fala, Micaías. E Micaías diz: se tu for, tu vai morrer. Ele diz assim: quando eu voltar, eu vou te pegar. Ele diz: se tu voltar, Deus não é comigo. E de fato Acabe não volta. E mandam Micaías para o calabouço. Então você vê essa questão de Acabe e Jezabel, esse culto. E você tem um homem que servia lá dentro, que é conhecido como Obadias, não o profeta, Obadias. Ele esconde aproximadamente 100 profetas que não se corromperam, tipo que em cavernas, a pão e água, ele os alimentava, porque eles não queriam profetizar mentiras, não queriam se associar a Jezabel, mas sabiam que iriam morrer. Então, Obadias livra a vida desses homens dessa forma, de tão terrível que era o contexto cultural e social daquela época. E aí Deus começa a levantar profetas do reino do norte. Ele levanta Elias, seu apelido, o perturbador de Israel. Eliseu, que faz uma alusão direta a Jesus por tantos milagres que ele faz. Os dois combateram o culto a Baal, aos Baalins. Depois, também nesse mesmo contexto, você tem Jonas. Jonas, ele profetiza a prosperidade de Jeroboão II, que é um dos reis que, logo no início, quando há a divisão dos reinos, quando ele toma o reino de Israel, quando vem o segundo Jeroboão, ele profetiza a prosperidade destes. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Contemporâneo de Jonas, você tem Amós. Contemporâneo de Amós, Oséias. Esse período escorre até 722, que é quando a Bíblia diz que Deus dá a carta de divórcio ao reino do norte. Ele se divorcia, o reino do norte cai, totalmente destruído. Eu não vou dizer agora, vou dizer depois quem destrói. Em 722 cai. Quando cai, esse império que estava em crescente, ele pega alguns, leva cativo, mata a maioria, tudo sai, principalmente na capital, em Samaria, traz outros povos e mistura com um tiquinho de povo de Israel que ficou. Mistura, porque na mistura isso era uma tática de impérios expansionistas. O que é expansionistas, que vão em expansão, vai fazendo o seu império, a sua nação expandir. Como ele faz isso? Vencendo guerras, conquistando povos. Então esse grande império expansionista, então ele tem uma maneira diferente, como ele deixa um gato pingado, pega outro e mistura. Quando ele mistura, ele enfraquece a cultura, a identidade, consequentemente a religião. Então quando ele mexe na religião, a religião não é mais legítima daquele povo. E então ali você tem o povo conhecido como os samaritanos. Aqui no Reino do Sul também houve exílio. Depois Deus começa também a levantar profetas, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Daniel, Sofonias, Zacarias, Malaquias, Ageu, uns antes do exílio, outros durante, outros depois. Isaías profetiza para os dois, Miqueias para os dois. Tudo por causa da desobediência. Se no norte foi destruído, no sul houve restauração por causa da promessa feita a Davi. Mas a gente está aqui no norte porque Jonas é o profeta do norte. Quando Jonas se levanta profetizando para Jeroboão II e profetizando a prosperidade do império, do reinado dele, havia algo de incoerente, porque realmente há uma prosperidade nesse reino,
mas foi uma época em que ricos enriqueceram muito às custas dos pobres de Israel. Era rico ficando mais rico, pobre ficando mais pobre. Jonas tinha virado uma espécie de profeta ideológico. Ele tinha ideais. Ele não era mais apenas um profeta de Deus. Ele era um profeta com ideais de sua terra. A prosperidade de Jeroboão II estava muito ligada ao seu exército. O seu arsenal bélico cresceu muito. E Jonas já estava ligado que a Assíria, ela era um inimigo que ameaçava Israel, porque nesse período era ela que estava em expansão. Os irmãos sabem que haviam povos naquela época, povos venciam povos, nações vencendo nações e crescendo. Então a gente pode pegar, Israel era uma parte minúscula, pequititica, um povo pequeno diante das outras nações. E Israel ele vem passando por todos esses grandes impérios. Você tem algumas civilizações, os sumérios, os fenícios, logo após ali você tem o Egito. No Egito, o Israel vem vindo, você tem a Síria, você tem a Assíria. Síria levanta, Egito levanta, Síria levanta, a Síria levanta, um vai vencendo o outro. Tanto que a Síria ela vem despontando e os outros já vão caindo. Depois da Síria vem a Babilônia vem subindo e já vai vencendo a Síria. Depois da Babilônia você tem a Pérsia que já vai vencendo e a Babilônia vai caindo e Israel vindo. E pequenininho vindo. Quando a Pérsia cai você tem a Grécia e ela vem e Israel vem vindo. Depois você tem Roma e Israel vem vindo. Uma nação vencendo a outra e Israel pequenininha vindo. E vindo, e vindo. E uma pergunta que a gente faz é: onde estão essas grandes nações? Todas acabaram. E Israel continua. Isso é uma forma de governo, um contexto social, cultural, geográfico, até mesmo muito antigo. Então Jonas está inserido nesse contexto. A Síria está crescendo, ele já está de olho nela. Quando a gente fala sobre a Síria e a gente fala em povos que venciam outros povos, a gente está falando de guerreiros, de políticas. A política ela parece ser um pouco menos invasiva, já era um pouquinho melhor. Eu não vou entrar nisso, mas eu vou falar da Síria. A Síria tinha como sua capital Nínive. Então, quando você pode falar da Síria, eu quero que você bote na sua mente, para você imaginar quem era, os povos muçulmanos, aproximadamente. Um Talibã na vida. Mais ou menos isso aí. Só que com requintes maior de crueldade. Por quê? Porque hoje você tem ONU, direitos humanos, internet, que segura um pouquinho, mas segura. Ainda segura. Naquela época não. Então os assírios, para você ter uma ideia, eles tinham um muro de proteção e era tão largo que 2 carruagens andavam em cima do muro. De tão largo que era aquele muro de proteção. Eles tinham aproximadamente mais de 1.200 colunas dentro daquela cidade só para segurar a onda se alguém invadisse. Eles eram tão cruéis, que na porta de entrada da cidade, eles levantavam colunas de cabeça
para pegar um barco para Tarsis. Tarsis era do outro, vou imaginar, do outro lado, muito longe. Como daqui, vamos colocar na Europa, aproximadamente, porque ficava próximo da Espanha. A gente está do lado do Oriente, do nada. Ele queria ir para o lado da Espanha. E quando ele desce, tem um barco que vai para Tarsis. E ele decide entrar, paga a passagem e entra. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem. Ele vai encontrá-lo. E quando ele entra naquele barco e vai, Deus manda o vento. Deus dá uma ordem, Deus manda o vento. Diante do vento, Deus manda a tempestade. Deus dá ordem, Deus manda o vento, Deus manda a tempestade. E enquanto aqueles marinheiros estavam desesperados dentro daquela embarcação, a Bíblia diz que ele dormia profundamente no porão. Quando aquele comandante desce, pergunta: meu filho, tu não está sentindo que está acontecendo nada não? Tu está dormindo aí? Pelo amor de Deus, acorda! E ele jogando tudo fora, tudo fora, tudo fora. E Jonas vai lá, vamos jogar a sorte. E ele quer, desde o momento que ele entra, quieto, calado. Jogou a sorte, caiu nele. Quem tu é? Porque caiu tu. Eu sou hebreu. Sirva ao Deus do céu e da terra. Então é tu que trouxe a tempestade. É tu que trouxe o problema. Tu que trouxe o prejuízo. Como é que a gente faz para acabar com isso? Me joga no mar. Me joga no mar, Cacá. Quando ele é jogado no mar, aqueles homens não colocam ele no mar, jogam no mar com medo. Pedem perdão a Deus. Estamos jogando, nos perdoe. Quando joga Jonas, a tempestade, Deus manda Jonas ir, Deus manda o vento, Deus manda a tempestade, Deus manda um peixe. Deus. Mandou um peixe. E o peixe em Jonas. No capítulo 2, a Bíblia revela que Jonas ora. Então você presta bem atenção numa coisa. Primeira coisa, quando Deus dá uma ordem e a gente tenta fugir, o diabo tem sempre um barco pronto. Quando você tentar fugir de Deus, Satanás já vai te dar facilidade para tal. Pode apostar. O barco está lá, prontinho. E todos os dias sai um barco para Tarsis com o crente desobediente dentro dele. Se você parar para ouvir agora, tem uma sirene tocando. Lá vai Jonas dentro do barco. Todo dia. Saem barcos com crentes desobedientes dentro. É interessante que Jonas, quando Deus dá uma ordem, não ora quando Deus fala. Não ora quando se levanta. Não ora quando chega no porto. Não ora quando entra no barco. Não ora quando está no porão. Não ora quando sobe. Não ora quando joga a sorte. Não ora quando pergunta o que ele tem que fazer. Não ora quando ele cai. Só ora quando o peixe engole. Porque todas as vezes que a gente tenta fugir da oração, Deus faz a necessidade para a gente orar. E muitas vezes a gente só ora quando está dentro da sepultura. Tantas oportunidades para orar. Só orou dentro da sepultura, dentro daquele peixe. Quando ele cai, decide orar. Só que Deus é Deus de segunda chance. Sempre dá segunda chance. Deus manda o profeta, Deus manda o vento, Deus manda a tempestade, Deus manda o peixe, Deus manda o peixe vomitar.
Quando chega diante do rei, o rei diz: ninguém come, ninguém bebe, todo mundo quieto. Vamos orar para ver se Deus se arrepende do mal que disse que ia fazer contra nós. Aí quando você chega no verso 10 do capítulo 3, está escrito: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que disse que lhes faria. Capítulo 4 começa com isso. Jonas ficou desgostoso e irado. Presta atenção. O ministério de missão que teve mais sucesso foi o de Jonas. Presta atenção. Se no Reinado do Sul, um dos primeiros profetas que se levanta antes do exílio foi Jeremias, ele profetiza 40 anos. Ninguém se converte. Só Baruque ajuda ele. Diante dos olhos humanos, o ministério de Jeremias é um fracasso. 40 anos, ninguém ouve. Detestado pelos conterrâneos, pelo povo de Israel e pela sua própria família. Ninguém gostava dele. Ao ponto de ele dizer: Senhor, não vou profetizar, mas é loucura. Aí quando você olha para Jonas, Deus tira Jonas de dentro de Israel. O único profeta missionário sai de dentro de Israel, vai lá para fora. Não quero. Não quero. Quer? Sai daqui. Vai para lá. Não quero. Eu quero ficar aqui? Não. Aqui já tem profeta demais. Eu quero que você vá lá. Não vou. Não vou. Mas aí a gente ouve quando a gente é criança e a gente vai crescendo que Jonas não queria ir por medo. Não. Medo e covardia são coisas totalmente diferentes. Jonas não queria ir por covardia. O capítulo 4 revela por quê. Ele diz o seguinte no verso 2 do capítulo 4: eu sabia, porque eu te conheço. Eu sabia quem tu era. Eu gosto de ler os profetas, porque os profetas revelam, o livro dos profetas revela o relacionamento deles com Deus. É uma conversa sem igual. É um toma lá da cá, um toma lá da cá, e Deus gosta de conversar com eles. Quem disse que Deus não responde? Eles falam e Deus responde. Falam e Deus responde. Eles conversam e Deus responde. Eles falam coisas sem sentido e Deus responde. Deus nunca rejeitou uma oração de um profeta. Fosse ele o mais turrão do mundo. Jonas deu mais trabalho do que a cidade de Nínive. Haviam ali 600.000 pessoas aproximadamente. E quem deu mais trabalho foi Jonas. Ao ouvir a profecia de Jonas, a cidade se arrepende. E Jonas continua lá. Não gostei. Por que você não gostou, Jonas? O teu ministério foi um sucesso. Por isso mesmo que eu não gostei. Por quê? Eu sabia que tu era Deus. Como tu diz que tu vai fazer, tu é misericordioso, tu é benigno. Aí quando tu diz que tu vai fazer e alguém se arrepende, tu não faz, tu volta atrás. É por isso que eu não queria vir. Quando eu prego sobre Jonas, eu explico que Jonas é a teologia do chapolim colorado. Como assim, Esther? Jonas olha e diz assim: está me mandando para a Síria. Suspeitei desde o princípio. Ele não quer destruir a cidade, ele quer salvar, mas eu não quero que eles sejam salvos, eu quero que seja destruído, eu não vou lá. Eu quero que morra. Eu quero é que acabe tudo. Se eu for e eles se arrependerem, Deus salvar, não pode salvar. Eles não prestam. Suspeitei desde o princípio. Quando Jonas tenta fugir e Deus faz tudo o que fez, manda o vento, manda a tempestade, manda o peixe. Deus estava dizendo para Jonas: não contava com a minha astúcia. Na mesma teologia, Deus responde: Esther, o que você quer explicar para a gente? É culto de missão. Objetivamente,
A Bíblia diz que Jonas, depois de falar isso para Deus, senta e fica olhando para a cidade para ver se ela vai ser destruída. Vamos lá. 40 dias. Em 40 dias vai ser destruída, não é possível. Só que não é destruída. Quando ele vê que não é destruída, ele começa a ficar depressivo. Aí Deus começa a tratar com Jonas, porque Deus é um professor, né? Um pedagogo. Ele é um pedagogo. Ele sabe como ensina ao ser humano, com classe. É sem propósito. Ele sabe como aplicar a ética do reino de Deus em cada dia. Aí a Bíblia diz que Deus faz crescer a arvoreira para Jonas ficar tranquilo. E a Bíblia diz que Jonas gostou da sombra da arvoreira e deitou um pouquinho. Aí Deus mandou um verme para destruir a arvoreira. Deus mandou um vento oriental para Jonas. E Jonas, aí Deus disse assim para Jonas: tem motivo essa tua raiva aí, Jonas? Tem? Aí ele diz para Deus assim: tem motivo, sim, até a morte. Aí Deus disse: então quer dizer que tu gostou da arvoreira que tu não plantou, que tu não tratou, que tu não regou, que tu não deu vida, tu não fez nada, tu gostou. Mas tu quer que eu destrua uma cidade que tem 120 mil lá dentro, que não sabe diferenciar a direita da esquerda. Quem são estes? Quem não sabe? Tirando eu, que ainda não sei direito até hoje, ainda sou meio complicada com isso. Deus estava falando das crianças. 120 mil crianças aproximadamente que Deus queria proteger. E o livro acaba. E eu não sei o que aconteceu com Jonas depois disso. Mas a gente não precisa saber, porque Jonas somos eu e você. Vou resumir. Bem rápido. Primeira coisa. O livro de Jonas ensina que Deus faz o que quer. E no final, acontece do jeito dele. O livro de Jonas diz que a graça é para todos. E a salvação pertence a Deus. O livro de Jonas ensina que a graça já era o plano de Deus antes do Novo Testamento. O livro de Jonas ensina que essa historinha que contam de que ninguém é insubstituível. Se você não for, Deus envia outro. Galera, se Deus quiser te enviar, Ele não vai colocar outro no lugar. Ele poderia ter levantado outro profeta, mas ele precisava tirar a ideologia de dentro do profeta. Era um tratamento com o profeta antes de ser um tratamento dele com a cidade. Deus controla todas as coisas. No Antigo Testamento a gente tem acesso aos profetas. Quem eram os profetas? De uma maneira simples, eram chamados oráculos de Deus, porta-vozes de Deus. Você tem, de uma maneira mais abrangente, profetas, que são aqueles que nos incluem, que são aqueles que pregam a palavra de Deus. E no seu modo mais restrito, o profetismo, que vai até Malaquias, antes de 400 anos em silêncio, sem nenhum profeta. Depois você entra com João Batista e Jesus, que é tido como profeta, porque ele mesmo é a própria profecia. Hoje não temos mais o profetismo. O profetismo acabou. Nós temos hoje, como igreja pentecostal, a crença no dom de profecia. Mas como aqueles que pregam a palavra, somos profetas. O profeta do Antigo Testamento, principalmente, que são esses do profetismo mais conhecido, eles eram conhecidos como aqueles que tinham pactos divinos, pactos de Deus. O que é o pactos de Deus? O sentimento de Deus.
de profeta. Eu sou o olheiro e cuidador de sicômoros, mas como está todo mundo, em sua maioria, vendido, Deus me levantou de trás do gado e me mandou denunciar. Então o profeta pode ser alguém que fala o que ninguém tem coragem de falar. Está na cara. Levanta, denuncia. Profeta. Muito além disso, o profeta precisava mergulhar no sentimento de Deus para não se achar superior a Deus. Exemplo, Samuel. Deus faz uma pergunta. Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, se eu já rejeitei? Tu está pensando que ama mais a ele do que eu amo? Até quando? Então o profeta ele poderia se envolver diferente. Por exemplo, Jeremias vivia em altos e baixos. No início, Jeremias ora: Deus, salva o teu povo, ajuda o teu povo, livra o teu povo, cadê tu? E Deus diz assim: tu está querendo saber mais do que eu? Tu está querendo dizer que eu não sei o que eu estou fazendo? Mais pra frente, Jeremias volta diferente e diz assim: Deus, estão querendo me matar. Esse povo é doido. Acaba com a raça deles, destrói eles, fulmina eles. Aí Deus diz: ué, quem estava orando antes para eu livrar, agora está orando para eu fulminar? Consegue entender como o profeta ele é ser humano e ele oscila? É por isso que antes de profetizar, tem que sentir o que Deus sente. Porque se um profeta ele é representante de Deus, ele precisa representar o todo. Quando você olha para Jonas, ele estava desgostoso com o gosto de Deus. Não estava tendo o mesmo sentimento que Deus. Ele estava dizendo: graça para nós, lei para eles, perdão para nós, desgraça para eles, salvação para nós, destruição para eles. Deus começa a fazer o profeta entender o que Deus sente. Somos igreja de Jesus. Somos igreja de Jesus. Somos profetas por causa da sua palavra. E não basta profetizar, tem que sentir. Não basta pregar, tem que se comprometer com a mensagem pregada. Jonas estava com ódio do povo, um povo ruim. Um povo ruim. Fica imaginando Deus te levantar e ir pregar para alguém que matou alguém que você ama. Alguém que matou seu filho, que matou seu pai. Uma nação que está se levantando. E o que tem de gente suicida lá dentro? E todas as outras nações são não. E Deus manda você ir lá e pregar o arrependimento porque Ele ama. Glória a Deus. O que tu vai fazer? Que a gente agora fala de Jonas, é isso e aquilo outro. Mas para a gente falar de missão, antes de ser missão, precisamos primeiro sentir o mundo em que vivemos. A dor de quem a gente vai pregar, profetizar. E Deus mergulha no profeta e diz: Jonas, não é porque tu odeia que eu odeio também. Coisa linda, Jesus. Nesse mundo, irmãos, mesmo sendo cristãos, a gente tem um potencial de tomar nojo da cara de alguém, raiva da cara de alguém, ódio, de tanta lampada que tu toma, não é? Aí você começa a gerar dentro de você um ódio. Aí a gente começa a cantar: quem tive que passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estragar
descendo pau. A gente começa a gerar, por causa dessa teologia mentirosa que está no nosso meio, uma sensação de me exalta, Senhor, me honra, Senhor, humilha, Deus, e Deus está pregando hoje para Jonas, dizendo: tu odeia, problema teu, não sou obrigado a odiar quem você odeia. Não sou obrigado a me vingar de você. Opa, me vingue, Deus, vingue a causa, problema é teu. Mas, Senhor, a Síria pecaminosa, não interessa. Esse é o problema teu. A mim pertence a salvação. Irmãos, você falar sobre a graça é enorme. Eu quero ver tu dar de graça para quem não merece de fato. Porque a gente é metidinho, é religioso. Eu sou bonzinho, nunca roubei, nunca furtei, nunca matei, nunca adulterei, nunca forniquei, sou bonzinho. Eu mereço. Em nada somos diferentes da prostituta. Em nada diferente do traficante. Em nada diferente do homicida. Em nada diferente do corrupto. Em nada diferente do ladrão. Quem se esquecer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca furtou? Já baixou a música na internet sem a permissão do autor? Do compositor? Do cantor? Já baixou o livro sem a permissão? Tá cheio de PDF no celular? Cheio de PDF? É furto. Você nunca adulterou, nunca fornicou? Já olhou para uma mulher na rua e fez? Já deu aquela olhadinha? Já adulterou? Já fornicou? Tem imagenzinha no celular com mulher seminua? Pornografia, prostituição, pecado. Já adulterou? Já fornicou? Já pensou em outro homem enquanto está casada? Já pensou em outra mulher enquanto está casada? Adultério, fornicação. Eu nunca matei. Já afrontou alguém? Já falou comigo assim? Eu deixei de ser branca para ser franca. Falou, vai levar a volta a ser branca de novo para você ter educação em primeiro lugar. Porque ninguém é obrigado a ouvir o que você pensa. Pensamento não é boca. Passe as suas palavras pelo crivo da palavra de
Sinta a dor de quem está se prostituindo e se vendendo. Antes de pregar sobre o homossexualismo, sinta a dor daqueles que estão na esquina se prostituindo, não são felizes. A gente mete o dedão na cara e vai pro inferno condenando, ao invés de pregar: Jesus ama você, Ele quer tirar você daí. Quando você vê uma menina se prostituindo e um menino homossexual, pense que pode ser o seu filho. Pense na dor, no potencial que podia ser um parente teu. Antes de você expor, antes de você matar, antes de você destruir dentro da igreja, antes de você atacar o filho de alguém, pense que pode ser o seu, que possa estar sendo atacado. Antes de fazer qualquer coisa, sinta. Deus está dizendo: como é que está teu sentimento? O que você está sentindo? Você está plantando, está sentindo de verdade? Por que você mais chora na igreja? Não tem mais dor, não tem mais lágrima. Tem que sentir antes, choras, tem que sentir. Quantas crianças estão sendo agora abusadas nesse momento? E a gente tem as nossas dentro da igreja. Ai, que menino levado. Ai, que menino malcriado. Ai, que menino insuportável. Pega, você está ao teu alcance, pega, ajuda, ensina. Antes de você falar mal da mãe, e de repente, criança cega, a gente já está criticando, já está falando, já está. Irmãos, antes de você falar do filho de alguém, tenha cuidado. Você pode ter um filho, você pode ter um neto, você pode ter um bisneto. Cuidado para você não tropeçar nas suas próprias palavras. Sinta a dor. Então, essa é a palavra de Deus que Ele me deu hoje. E eu quero terminar dizendo: ao Senhor pertence a salvação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.